Nesse vídeo, iremos começar a modificar o código da fila circular, com o propósito de quê? De possibilitar que o programa insira automaticamente uma quantidade de números desejados, ou remova essa quantidade de números desejados. Para quê? Bom, no trabalho da disciplina, nós iremos solicitar o tempo que o computador gasta para inserir, remover ou imprimir uma quantidade de elementos. Por exemplo, 1000 elementos, 2000 elementos, né? E nós não queremos inserir todos esses números de elementos, então nós vamos colocar eles de forma aleatória. Tudo bem? Bom, então nós iremos ensinar agora como gerar esse número aleatório, tá? E como modificar o nosso main para que ele então gere a quantidade de números que vai ser desejada para o usuário. Então vamos lá para o código. Aqui no nosso código, então, né, eu tenho o main. No caso do main, aqui para gerar os números aleatórios, nós utilizaremos a biblioteca math.h. Então eu vou incluir a biblioteca aqui, math.h, porque ela tem as funções para gerar números randômicos. Então eu fiz a inclusão do math.h. E antes do main, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que gere os números aleatórios para nós, ok? Então eu vou colar aqui, porque eu já tenho essa função pronta, tá bom? Em que então eu criei uma função chamada número aleatório, em que ela vai gerar um número, né? Considerando o piso e um teto, ok? Bom, e para gerar esse número aleatório, ela usa a função hand, que é da biblioteca math.h. Só que essa biblioteca, ela sempre gera um número double, né? E nossas estruturidades, elas estão trabalhando com números inteiros, né? Então nós vamos converter isso através de um cálculo, né? Para que então fique do tamanho de número inteiro. Bom, um outro detalhe também, tá? Eu vou gerar um número aleatório, poderia ser então aí um tamanho específico, tá bom? Mas aqui eu vou escolher um número entre o high e o low, né? Que então eu posso definir, poderia ser de 0 a 100, né? De entre 20 e 50. Não tem muita importância para nós, tá bom? Então, para vocês, basta copiar essa função, não é necessário alterar este código. Bom, e eu criei também uma outra função, tá? Aqui em que eu coloco obter dado. Essa função tem o propósito, então, de esconder a função número aleatório. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu simplesmente chamo, né, obter dado, ela simplesmente chama a função número aleatório e vai ser entre o 0 e o tamanho, né? Aquela variável tanmax que a gente tem utilizado na disciplina. Aqui poderia ser até um número fixo, por exemplo, 200, entre 0 e 100, não tem problema, tá? Um número aí qualquer que o grupo pode escolher também, tá? E vai ser gerado o número aleatório e esse número vai ser retornado. Veja aqui em inteiros, porque é o nosso dado que nós estamos trabalhando na nossa estrutura de dados. E uma outra função também que eu criei, que foi criada aqui, foi o exibir dado. O exibir dado, ele tem como propósito aqui, simplesmente imprimir na tela do usuário o número que foi informado. Ok? Então é simplesmente uma função simples em que tem um printf lá dentro e o número passado como parâmetro. E nós vamos utilizar então a função obter dado e exibir dado durante o cálculo, né, para poder gerar os números aleatórios e exibir os dados na tela do usuário. E assim nós vemos que o programa está executando quando nós pedimos. Bom, e aqui nós temos também que definir o tamanho. Quantos elementos vai ser trabalhados na nossa estrutura de dados? Bom, segundo o enunciado que eu passei para vocês, o maior número é 25.000. Então eu quero que vocês testem aquela sequência, né, e de números conforme está na tabela, conforme consta na nossa tabela aqui, né, de explicação, né? Então veja, eu tenho 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 e 25.000. Vamos trabalhar somente com o desempenho. Então, se você quiser deixado configurado o tamanho para 25.000, está ótimo, pode deixar, ok? Nós não iremos trabalhar com uma ou outra forma de mensurar um algoritmo de estudo de dados, né, de dizer sobre a qualidade do estudo de dados, que é através da quantidade de memória utilizada. Nós iremos apenas trabalhar com o desempenho em tempo, ok? Então, se deixarmos 25.000 aqui,
Então, o tamanho aqui, o máximo de número de elementos vai ter 25.000. Entretanto, temos que lembrar que a fila circular, no caso especificamente da fila circular, vocês podem deixar 25.000 ou maior, ok? Mas no caso da fila circular, eu tenho que deixar pelo menos uma posição a mais. Então, eu vou deixar aqui, ó, 25.001, tá? Por conta da necessidade de um marcador na fila circular. Assim, deixarei configurado a constante, né, tamanho, ou no Tamax, no caso dos exercícios das estruturas que nós desenvolvemos em sala de aula, com o tamanho máximo que a gente vai utilizar, aqui de 25.000 elementos. E assim eu evito de ficar precisando alterar este número. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, ao invés de digitar, pedir para o usuário digitar o número, né, nós vamos pedir para inserir um número aleatório usando a nossa função, ok? Então, lembrando, né, eu não vou chamar diretamente a função número aleatório, até poderia, mas fica a teu critério. Eu vou chamar a função obter dado, né? Então, quando o usuário pedir para inserir um número, inserir um elemento, né, vai cair na opção 1. A opção 1 pede um printf e um scanf. Eu vou substituir isto, né, pela chamada função obter dado. Então, aqui, né, e qual é o dado que está sendo inserido? Né? A variável P. Então, P vai receber o resultado da nossa operação obter dado. Ok? Com isso, quando o usuário solicitar, insere um elemento, ele vai gerar esse dado aleatório e vai inserir na nossa, que no meu caso, na fila circular. Bom, e se eu pedir para remover, né, em vez de pedir aqui, colocar este printf aqui, eu vou chamar a outra função criada, que é o exibir dado, ok? Então, exibir dado aqui, né, passando como parâmetro a variável que recebeu o valor que foi removido da nossa fila circular. Então, a variável P é passada como parâmetro para a função exibir dado. O imprimir aqui eu não vou alterar, ok? E nem o inicializar, ok? Bom, salvando isso daqui, vamos aos nossos testes, tá? Eu espero que agora, além do programa nosso compilar, então vamos lá, compilou, e ao pedir, então eu vou pedir primeiramente para exibir, ok? Então 3, a fila está vazia. Quando eu pedir para inserir um número, ele vai inserir um número aleatório, ok? E vou pedir então para exibir. Qual foi o número aleatório? Número 41. Vou pedir para inserir mais um número aleatório. Vou pedir para exibir, foi o número 18.467, ok? Vou pedir para inserir mais um número, e ali o outro número foi 6.334. Se eu pedir para remover, qual número vai ser removido? Lembrando, é uma fila circular, mas é uma fila, first in, first out. Ele vai remover o número 41. Então, vou lá, número 2, remover o número 41. Vou pedir para exibir, sobrou aqueles dois números. Se eu pedir para remover, qual número vai ser removido? O 18.467, ok? E então vai sobrar somente apenas um número. Ótimo, né? Então aqui eu posso encerrar o nosso programa que ele está inserindo números aleatórios e está removendo os números adequadamente. Bom, agora como o último item, falta-nos alterar com que faça um conjunto de repetições. Bom, como o nosso programa ele vai modificar, né? Vocês vão ter que testar com vários tamanhos possíveis, né? Então aqui, olha, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 e 25.000. Vamos perguntar no início no início da execução, qual é este tamanho, tudo bem? Então aqui, logo que o início main, eu vou criar uma variável aqui chamada quantidade, que é a quantidade de elementos desejáveis para aquele teste, ok? E vou então pedir para o usuário digitá-lo. Então, digite a quantidade de elementos para testar. 2 pontos. E vou então usar o scanf para ler essa quantidade, ok? Como é um número inteiro, porcentagem de, e vou gravar na variável quantidade. Bom, o que eu vou fazer então agora, quantidade? Quando o usuário for inserir um elemento, ele na verdade ele não vai inserir um elemento mais.
Ele vai inserir a quantidade de elementos. Então, se eu digitei 1000, ele vai inserir 1000 elementos de uma vez. Se ele remover, ele vai remover 1000 elementos de uma vez. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, alterar a visualização do menu. Essa parte é opcional, mas fica interessante, né? Eu vou exibir a quantidade. Então, olha, eu vou inserir tantos elementos na fila. Eu vou remover tantos elementos na fila. Com esse tantos, o que tiver descrito em quantidade. Okay? Imprimir a fila, né? Imprimir mesmo, exibir todos aqueles números, aqueles elementos, e inicializar eu não vou alterar. Então, veja, na hora que ele for inserir 1000 elementos, por exemplo, né? Ele vai escolher a opção 1, vai inserir 1000 elementos de uma vez. Vamos ficar clicando 1000 vezes, então, inserindo 1000 vezes o número 1, correto? Para isso, então, o que nós temos que fazer? Vamos pegar aqui, aproveitar, né? Vamos criar uma variável, aqui está a variável i já criada, que não está sendo utilizada nesse escopo aqui, tá bom? Eu deixei por engano, vou utilizá-la aqui para quê? Para criar um laço, quando se escolher o caso 1 e o caso 2, ok? Então aqui eu vou criar um for, de tal forma que este for, né, vai ter que repetir a quantidade de vezes desejada para o usuário. Obter um dado aleatório e inserir. Então, o que eu vou fazer? O i vai começar do zero, enquanto o i for menor que a quantidade desejada pelo nosso usuário, né? Eu vou fazendo obter o número aleatório e vou inseri-lo na nossa fila. Compreendido? Bom, a mesma coisa eu vou fazer com o remover, ok? Então, eu vou ter que pegar, se eu vou remover 1000 elementos, então eu vou usar um for, vou pedir para remover um elemento e vou fazendo isso até remover a quantidade de elementos que eu desejo. Vamos testar o nosso código, compilando. Bom, compilou, né? Aqui está pedindo então a quantidade de elementos que vão ser testados. Nessa aqui eu vou fazer a bateria de testes 1000, tudo bem? Então eu vou pedir para inserir 1000 vezes, ou remover 1000 vezes, ou imprimir a fila circular. Vou colocar o número 3. A fila está vazia, nós não inserimos. Opção 1, ele vai inserir 1000 elementos, ok? Vamos ver? Número 3, então aqui ele imprimiu os 1000 elementos, ok? Vamos pedir para remover, número 2, então aqui removendo os 1000 elementos. E vou pedir por fim para exibir a nossa fila, né? Então ali a fila está vazia, ok? Bom, sim. Em termos de repetição, isso que é necessário de ser feito de alteração no nosso código. Bom, agora o próximo passo vai ser mensurar o tempo, que vai estar disponível no próximo vídeo.